Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, vamos fazer um vídeo hoje sobre uma explicação o que significa Manassés. O que José estava querendo dizer quando ele colocou no nome do filho dele Manassés. Porque não existe milagre de Manassés, irmãos. Não existe. O que vocês vê por aí nas igrejas aí fora querendo fazer essa campanha de Manassés, tipo, as pessoas colocam a mão na cabeça das pessoas e ficam falando Manassés 1, Manassés 2, Manassés 3, e a pessoa, antes do vídeo, falava que fumava, e depois do milagre de Manassés, de falar o nome Manassés, ele fala que não fumava mais. Isso daí ele está parecendo mais, a pessoa que está fazendo isso, o senhor Agenor Duque, ele parece mais aquele Simão do livro de Atos 8, o Simão mágico, que fazia as magias e todo mundo pensava que era o poder de Deus. Se os irmãos for olhar lá em Atos 8, capítulo, versos 9 em diante, vocês vão ver que tinha um Simão, era mágico, e as pessoas pensavam que ele fazia milagre pelo poder de Deus. Então eu vou provar para os irmãos qual era a intenção de José de ter colocado esse nome, Manassés. Primeiro, vamos ver o que significa Manassés, irmãos, no dicionário bíblico Wycliffe. Vamos ver aqui o que José estava querendo dizer. Manassés. O nome Manassés significa aquele que faz esquecer. O uso desse nome por José para seu primogênito reflete o efeito que o nascimento da criança teve em sua atitude em relação às provações do Egito. Gênesis 41, 51. O uso posterior foi meramente como um nome retirado da lista dos ancestrais, conforme indicado pelos registros. O filho primogênito de José. Aí vem aqui as explicações, receita a bênção de Jacó e assim vai. Ou seja, eles querem dizer que ele esqueceu o sofrimento no Egito. Aqui a Torá Viva vai dizer a mesma coisa, irmão. O que significa? Que ele esqueceu. Vamos ver aqui a Bíblia, a palavra-chave. Aí eu vou explicar para os irmãos o que José estava querendo dizer em esquecer o sofrimento. Em Gênesis 42 ele diz aqui, ó. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse. Gênesis 42, 50. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Agora eu vou explicar para os irmãos o que José estava querendo dizer quando ele diz, Deus me fez esquecer. Não que ele esqueceu da memória, porque se ele tivesse esquecido da memória, ele não teria escrito, tá? Não é que nesse milagre que faz aí, você fumava? Fumo, e depois de Manassés você fumava? Não, não fumo. Isso é tolice, babaquice, isso não existe, e nós sabemos que todo milagre é feito pelo Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Criador dos céus e da terra. Aí a gente vê aqui no versículo 45, irmãos, versos 4, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendesse para o Egito. Ou seja, irmão, quando ele colocou o nome do filho dele, de Manassés, o esquecimento foi assim que eu vou aplicar para os irmãos no dia de hoje. José estava dizendo assim quando ele colocou, Senhor, vou colocar o nome do meu filho de Manassés, porque do meu coração já não tem mais rancor. Eu já esqueci tudo que meus irmãos fizeram, tudo que a minha família fez, quando eu fui jogado no poço, quando eu fui vendido, quando eu vim para cá, tudo essa mágoa, todo esse rancor já saiu do meu coração. Já não tem, eles não me devem nada. Por isso que eu coloquei o nome do meu filho de Manassés, porque eu não tenho mais mágoa, não tenho mais rancor, já esqueci, isso já está pago, isso está na mão de Deus. Mas na memória dele, meus irmãos, ele lembrava. Porque você vai ver que ele coloca o nome do filho de Manassés para lembrar um dia, para falar assim, pai, por que o senhor colocou meu nome de Manassés? Ah, meu filho, isso daí eu coloquei de Manassés porque foi o dia que, a partir do dia que você nasceu, toda a mágoa, todo o rancor que tinha no meu coração, eu tirei. Minha família não deve mais nada, meus irmãos não devem mais nada. Eu entendi que isso foi um trabalhar de Deus para me trazer para o Egito, para cumprir a obra de Deus. Então por isso que eu coloquei teu nome, meu filho, de Manassés, que sempre que eu olhar para você, eu te chamar de Manassés, eu vou lembrar, mas eu não tenho rancor. Uma coisa, irmãos, é a gente lembrar,
de algo que fizeram da gente. Uma coisa é você não ter mais rancor, você perdoar. Foi o que José fez. Ele perdoou, e a partir do momento que ele perdoou tudo, ele colocou o nome de Manassés, apenas uma lembrança. Por quê? Se existisse esse milagre de Manassés, o José, no versículo 50, no capítulo 50, quando eles enterram o pai deles, os irmãos automaticamente já perguntam: agora José vai cobrar da gente o que a gente fez. Aí José diz: estaria eu no lugar de Deus? Ou seja, José estava dizendo: meus irmãos, eu já coloquei o nome do meu filho de Manassés, vocês não me devem mais nada, eu já esqueci, já perdoei, deixa isso para lá. Então, o que a gente vê por aí, irmãos, essas igrejas hoje em dia fazendo milagre de Manassés, não existe milagre de Manassés, irmãos. Isso não é bíblico, é apenas, todos os nomes na Bíblia têm um significado. Vocês podem ver que quando Agar também estava fugindo da sua serva, da sua dona, né? Da esposa de Abraão, você vai ver que ela depois vai para um lugar que não tem água, acha um poço e ela coloca o nome do poço de Laá-Roi, aquele que me vê, aquele que vê. Ou seja, antigamente e até os dias de hoje, judeus, o povo do Egito, todo nome tem um significado. Mesma coisa de Zafenate Paneia, é aquele que eu tenho aqui também o significado dele, irmãos. O nome de José que foi dado aqui, ó. Zafenate Paneia, o nome egípcio dado a José pelo rei do Egito, no termo da elevação de José à posição de vizir. Gênesis 41, 45. Vários significados foram propostos para o nome. Geralmente é interpretado como Deus fala e vive. Ou, em outras traduções mais corretas, inclui aquele que alimenta a terra dos vivos, ou o doador do alimento da terra. Mais tarde, os judeus passaram a presumir que significa o revelador de segredos. Por quê? José revelou os segredos de Faraó. Então foi dado o nome de Zafenate Paneia. O que isso quer dizer, irmão? É o que eu estou falando para os irmãos, que todo nome tem um significado. Isaac, riso, e assim vai. Então, não existe milagre de Manassés, irmão. Não existe. Na Bíblia não existe ninguém falando de Manassés, não tem nada. Só tem, se eu não me engano, só tem dois nomes Manassés também na Bíblia, o do rei de Judá e Manassés, o filho de José. Então, não existe milagre de Manassés. Isso é furado, irmão. Caiam fora disso porque isso é furado. Como eu expliquei para os irmãos, explicação simples, mas bíblica. José estava apenas dizendo que do coração dele ninguém devia mais. É a mesma coisa, irmão, você que está me vendo esse vídeo, eu também já passei por isso. Já fizeram muitas coisas comigo, como eu disse em um vídeo aí que já me chamaram de louco, por você gostar de Cristo, querer se aproximar da Bíblia, dos estudos, tanto judaico, messiânico, como as escrituras sagradas mesmo, e entre outros livros, Hernandes Dias Lopes, John Piper e assim vai. Então vão te chamar de louco, vão fazer algumas coisas contigo. Mas você pode ficar com uma mágoa e você vai segurando essa mágoa, você vai deixando no coração esse rancor, porque você não perdoou ainda. A partir do momento que você perdoa, aquilo saiu do coração, mas só vai ficar uma lembrança. Deus deixa essa lembrança. Deus não é Deus de artes mágicas para chegar e tirar tudo da tua mente e falar: ó, você vai ter uma nova vida. Não é assim. Todo mundo que chega na igreja hoje em dia, aquele que bebe, aquele que fuma, Deus vai fazendo um trabalhar na vida das pessoas aos poucos. Ele vai conhecendo a palavra, ele vai indo para a igreja, ele vai ouvindo a palavra, ele vai ler na Bíblia, ele vai orando. E o Espírito Santo automaticamente aos poucos vai mostrando para ele que aquilo não é de Deus, que aquilo não agrada a Deus, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, aos poucos, quando o pecador chega na igreja, ele vai tirando tudo. Aquele pecador, aquela pessoa, até os jovens, os adolescentes, os homens também, normal, até os mais velhos, que são pecadores, que gostam de farra, como que eu posso dizer? Aquela casa da luz vermelha. Aquelas pessoas, ele vai com o tempo, ele vai vendo que isso desagrada a Deus, aí ele vai ler na Bíblia, vai ler no Provérbios, que fala que aquele que adultera com a mulher é um louco, aquele que adulterar uma mulher não ficará sem castigo. Ele vai lendo e vai tendo temor, e aquilo vai limpando.
Aquele que fumava, ele vai indo para a igreja e vai vendo que aquilo já está desagradando até ele mesmo, ele não vai se sentindo bem. E vai limpando aos poucos. Aquele que bebe já começa a se sentir mal, o Espírito Santo começa a trabalhar e ele já começa a parar de beber e vai tirando. Ou seja, irmãos, Deus vai trabalhando aos poucos, não é como arte mágica. Olha o que eu disse por irmãos que existe lá em Atos 8, 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercerá naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, desde os mais pobres até os mais ilustres, os reis, dizendo que este era grande virtude de Deus, e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, o que existe hoje em dia na igreja Plenitude do Trono de Deus, o que o Agenor Duque está fazendo hoje, e ele vai pagar caro no futuro, e ele sabe, irmão, porque a pessoa lê a Bíblia, ele tem que saber. Mas ele faz isso para quê? Para trazer pessoas para ele, para fazer aquele circo, porque não existe mágica. Não existe isso de você orar, irmão. Você pode orar na pessoa, irmão, mesmo falando o nome de Cristo. Ele não vai tirar da sua memória, irmãos. Ele vai deixar algo para a gente lembrar o que a gente era no passado, para não fazer, porque a gente é uma nova criatura. E é o que eu disse, o limpar vem aos poucos. Não existe arte mágica de eu pôr a mão na tua cabeça em nome de Manassés 1, Manassés 2 e gritar para todo mundo ver e depois você fuma? Não fumo. Há 2 minutos atrás você falava que fumava, agora não fuma. Isso não existe, irmão. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Quem lê a Bíblia mesmo sabe do que eu estou falando. Isso não é bíblico. Então, quando José põe o nome de Manassés, ele está dizendo, saiu do meu coração, eu perdoei, saiu o rancor, não me devem nada. Agora eu sei que tudo foi provisão de Deus, foi Deus que preparou tudo, foi Deus que usou meus irmãos para me jogar no buraco, para eu ser vendido, para eu chegar no Egito, para eu ser rei do Egito, para Deus criar um povo aqui e desse povo se tornar 430 anos para depois eles saírem. Ali ele entendeu que era um trabalhar de Deus, então ele olha para o filho dele e fala, filho, teu nome é Manassés por causa disso, porque eu vou explicar para você, meu filho, tudo o que eu passei. Eu passei isso, passei aquilo e passei aquilo. E Manassés olha para José e fala, e hoje, pai? Você não tem nenhum rancor? Fala, não, meu filho, por isso que eu pus teu nome de Manassés, porque eu não tenho mais nenhum rancor, não tenho ódio, não tenho mágoa, não tenho nada. Mas a lembrança fica na cabeça, meus irmãos, a lembrança fica na cabeça, mas a mágoa do coração, ela sai. Por isso que eu disse, não caia nessa furada, não existe milagre de Manassés. Manassés, o nome Manassés é apenas um significado, que ele esqueceu tudo o que aconteceu com ele e com a casa do pai dele. Vocês vão ver que quando os irmãos dele chegam mesmo, o filho dele já tinha nascido. E ele vai testando os irmãos, vai testando, coloca lá a taça dele com os irmãos. Se ele tivesse esquecido mesmo, irmão, ele nem lembrava disso. Ele não ia colocar a taça para os irmãos, para testar os irmãos, para deixar um irmão lá no Egito e falar, traz Benjamim lá, se ele existe mesmo, se vocês estão falando que o irmão mais novo existe, traz Benjamim. Ele queria saber o que? Será que fizeram com Benjamim o que fizeram comigo? Porque fizeram comigo aquilo, podem ter feito com Benjamim também, nós somos filhos da mesma mãe, será que eles fizeram? Então, ali ele lembrava de tudo que fez, mas ele estava testando os irmãos, falar, será que os meus irmãos mudaram? Porque eu mudei, que eu já pus o nome do meu filho de Manassés. Agora eu quero saber se meus irmãos mudaram. Aí ele vai fazendo todo aquele trabalhar que a gente vai vendo em Gênesis. E ele manda trazer Benjamim. Aí depois chora Benjamim. Aí ele fala, eu sou José, aquele a quem vocês venderam para Faraó, quem vocês jogaram no buraco. Ele faz os irmãos lembrar. Então, irmão, se ele tivesse esquecido mesmo, ele não teria lembrado. É o que eu costumo dizer. Se ele tivesse esquecido, não teria lembrado. E Deus não é Deus disso, irmãos. É o que eu disse. Deus, ele trabalha no vaso. Nós somos argila, nós somos barro. E ele trabalha na gente aos poucos. Ele não é Deus que vai pegar você, o pecador, pronto. Manassés 1, Manassés 2, Manassés 3, pronto. Você não lembra mais que matou ninguém, você não lembra mais que pecou com ninguém, você mais não lembra a partir de hoje que você adulterou com a tua mulher, você bebia há 2 horas atrás, agora você não bebe. Isso não existe, irmão.
Isso não existe e vai ser pago caro, vai arder no lombo de quem está fazendo isso daí. Porque isso não existe. Todo milagre é em nome de Cristo e com muita oração. Não é pouca oração não, irmãos, é muita. Temos que orar muito. A pessoa que é pecador e vai para a igreja tem que se esforçar muito, ela sabe disso. Porque Satanás anda ao derredor. Aquele que é mulherengo, Satanás vai colocar ele no meio da mulherada. Aquele que bebe, Satanás vai permitir uma aflição que ele não vai ter saída e a saída dele vai voltar para a bebida. Aquele que fuma, ele vai ficar uns dias sem fumar, mas se não tiver firme com Cristo, quando vier a primeira aflição, ele põe o cigarro na boca e vai fumar. Então as coisas de Deus é dia a dia, tempo a tempo, para limpar as pessoas, para limpar a gente. Isso acontece com todo mundo, irmão. Aquele que tem o sangue quente também, aquele, como dizem aí, né, aqueles que tem o sangue de cearense, pernambucano, sangue quente, Deus vai limpando aos poucos também, essa pessoa vai ficando mansa e vai sabendo que não somos nada, que somos pó e que tudo vem de Deus. Então, irmãos, está aí a explicação sobre Manassés. Não existe milagre de Manassés, é apenas um significado ele dizendo que tirou tudo do coração. Não lembro mais nada, meu filho, o que fizeram. Tudo que fizeram comigo, não tenho mais rancor, não tenho ódio, está perdoado. Em outras palavras, o que os judeus ensinam é isso, está perdoado. Mas lembrar, ele vai lembrar, irmão. Você deve ter perdoado uma situação, mas você lembra. Você lembra para contar a história, para dar testemunho. Entendeu? Eu também, irmão. Fizeram muitas coisas comigo, chamaram de louco, entre outras coisas. Mas isso já está perdoado. Eu sei que tudo está na mão de Deus, minha vingança, e eu retribuirei. Então temos que ter paz. A lembrança vem na mente, mas o rancor do coração já saiu. Foi isso que José fez e por isso que ele colocou o nome do filho dele de Manassés. Tá bom, meus irmãos? Então, como eu costumo dizer sempre, leia a Bíblia, seja um bereano, seja um judeu messiânico, aquele que vai esmiuçar mesmo, faça como os midrashes, que é pesquisar, investigar, esmiuçar algo sobre aquilo. Então, se os irmãos lerem a Bíblia, não vai cair nessas fábulas, nessas artes mágicas, porque o Agenor Duque parece mais o Simão, do livro de Atos 8, versos 9 em diante. Agenor Simão Duque, o mágico do Brás. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de todos.